Só para anunciar aqui aos presentes, fui informado que o deputado Wagner Monte pediu uma licença médica de 5 dias, por isso o painel está com a licença, mas que, segundo a assessoria do presidente Wagner Monte, ele voltará amanhã para presidir. Então, um dos 5 dias, ele foi hoje ao médico e possivelmente amanhã estará presidindo a sessão. O senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estamos ainda na ordem do dia e eu me inscrevi para discutir o projeto 669 de 2015 da deputada Lucinha, com a coautoria dos deputados Márcio Canela e Vaguinho. Nesse projeto, os autores propõem a instituição da Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que eles chamam de PA familiar. Acho, em primeiro lugar, muito importante destacar a preocupação com os agricultores familiares. Nós temos, em algumas áreas das políticas públicas, legislações que já protegem esses segmentos dos trabalhadores rurais, como, por exemplo, no caso da merenda escolar, onde já há legislação que prevê a aquisição por parte das secretarias de educação de pelo menos 30% dos gêneros oriundos da produção da agricultura familiar. Neste projeto, os autores pretendem alargar essa compreensão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, criando uma política estadual que atenda às mais diferentes áreas, inclusive no que tange a compra mínima de 30% de gêneros alimentícios in natura ou manufaturados oriundos da agricultura familiar. É bom lembrar que o Rio de Janeiro vive, inclusive, situações muito conflituosas. Recentemente, no 5º Distrito do Açu, em São João da Barra, nós tivemos acompanhamos muito de perto, com outros deputados inclusive, a remoção de 500 famílias de agricultores familiares que produzem muito, são líderes de produção de maxixe, de abacaxi, e foram expulsos das terras em que produziam para atender a demandas do capital privado, que nada investiu naquele momento, naquela região. Portanto, o campo da agricultura familiar é um campo que merece, da nossa parte, toda a atenção. Há problemas sérios. O Dr. Giulianelli fez menção em parte, quando da sua intervenção, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares é, por exemplo, a logística e distribuição dos seus produtos, tendo em vista o estado precaríssimo de boa parte das estradas vicinais no Rio de Janeiro. Nós oferecemos várias emendas. A principal delas é adequar o projeto à Lei Federal 11.326, de 24 de julho de 2006, que trata do Programa Nacional de Agricultura Familiar, mas abrange outros segmentos que não podem ser esquecidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, assentados de reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombolas rurais e demais povos e comunidades tradicionais que são produtores, são pequenos produtores importantes. Portanto, para além dos agricultores familiares, todos esses segmentos devem estar contemplados no projeto, e essa é a principal emenda que eu fiz, além de outras emendas que tendem a regulamentar questões relacionadas ao preço dos produtos, relacionadas à sazonalidade de algumas culturas, enfim, mas quero cumprimentar o projeto. E como o deputado André Siciliano, aqui eu fiz menção a quilombolas, antes de encerrar, eu não quero deixar de mencionar de forma muito dura, e aí encerro, a minha indignação com o pronunciamento do secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, senhor César Benjamin, que desqualificou por completo o debate racial no Brasil, tratou de maneira absurdamente desrespeitosa e irresponsável a questão racial. Esse é um país que enfrenta, ainda com muita gravidade, o problema do preconceito e da discriminação racial. Há esforços importantes. Nós publicamos, como legislação federal, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Nós temos a Lei 10.639, que pretende incluir no currículo da educação básica, já há 15 anos, conteúdos referentes à história e à literatura de África. Portanto, é muito importante não fazer pouco caso da séria questão da desigualdade racial no Brasil, e mais grave ainda, quando essa fala provém de um secretário de Educação.
Olha, um secretário que deveria estar preocupado nesta questão para garantir o currículo da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, as questões relacionadas à história e à literatura de matriz africanas. E, no entanto, desqualifica a pauta, as lutas, a história do movimento negro no Brasil, e falando como se o Brasil vivesse uma democracia racial plena. Eu quero me insurgir contra essa fala, como educador, como professor. Acho um descalabro, um absurdo, inaceitável que qualquer pessoa assim se pronuncie, e menos ainda alguém que está circunstancialmente como secretário de Educação do município do Rio de Janeiro. Era o que eu queria dizer nesta discussão, senhor presidente.